A seguir, no Jornal Industrial. Boa noite. A Revolução Industrial ocupa o cenário da Inglaterra no século XVIII. Novas máquinas são introduzidas na produção. A burguesia prende riquezas em suas mãos. Consequências da Revolução refletem nos dias de hoje. Veja agora no Jornal Industrial. A Revolução Industrial teve início por volta de 1750, com o surgimento de máquinas a vapor na Inglaterra. Foi mais uma etapa da evolução tecnológica da humanidade. A Revolução Industrial teve sua primeira máquina a vapor inventada por James Watt. Ela foi dividida em 3 etapas. A primeira foi do artesanato, na qual cada artesão utilizava suas ferramentas e controlava o ritmo de sua produção, assim como o valor final de cada produto. A segunda etapa aconteceu no final da Idade Média, quando surgiram as primeiras manufaturas. Nesse momento, os capitalistas controlavam o processo produtivo, o ritmo das fábricas e o valor final da mercadoria, e aos trabalhadores cabia apenas o recebimento de um salário mensal. A partir do século XVIII, a história da humanidade entrou na terceira fase, a era industrial. A partir de 1750, com a criação da máquina a vapor, a Inglaterra deu um grande salto no desenvolvimento tecnológico. Alguns fatores determinaram o pioneirismo inglês. Seus subsolos possuíam grandes reservas de carvão mineral, que era utilizado como principal fonte de riqueza para a construção de novas fábricas. E havia ainda grandes reservas de minério de ferro, que era utilizado para a construção de novas máquinas. Além disso, uma grande quantidade de desempregados ingleses foram utilizados como mão de obra barata, e por fim, a burguesia havia captado muitos recursos, podendo investi-los na construção de novas fábricas. A Revolução Industrial tornou a Inglaterra a maior potência industrial do século XVIII. Porém, a riqueza estava concentrada nas mãos de uma minoria, a burguesia. A maioria do povo inglês, pelo contrário, era miserável, recebia salários pífios e até mesmo crianças eram utilizadas como mão de obra, sendo submetidas a péssimas jornadas de trabalho que duravam em média 15 horas diárias. Os capitalistas preferiram contratar mulheres e crianças porque seus salários eram mais baixos se comparado aos dos adultos. Apesar de todas as injustiças sociais, a primeira fase da Revolução Industrial foi marcada por grandes descobertas e invenções fantásticas, como o trem e o navio a vapor. O trem foi um dos elementos mais importantes da Revolução Industrial, permitindo a deslocação das matérias-primas rápida e eficazmente às fábricas e regiões distantes. Agora nós iremos para os nossos comerciais e dentro de alguns segundos voltaremos. O que é, produção? Ah, um vídeo. É com você, Nena? Acabamos de encontrar o vídeo de James Hargreaves que mostra a sua grande invenção para a Revolução Industrial, uma máquina têxtil. Agora, mostra o vídeo. Hello, sou James Hargreaves e estou aqui para falar da minha nova criação que me deixará rico. Muito rico. A Spinning Jenny consegue enfiar 80 kg de fio de algodão de uma só vez. Agora que ela está fazendo sucesso, os fiandeiros manuais estão me perseguindo. Então terei que fugir. Por isso estou deixando esse vídeo para que todos saibam que eu criei a Spinning Jenny, que me deixará rico. Voltamos aos estúdios. É com vocês, Gabriela e Pedro. É isso aí. Foi uma grande descoberta. Nós sabemos que naquela época não existia máquina de filmar, mas quando soubermos mais detalhes, informaremos. Docinho. É realmente uma invenção incrível. Apesar das tentativas, James foi incapaz de aprender a ler e escrever, mas trabalhando como carpinteiro da vila Stanhill, sempre demonstrou muita criatividade e engenhosidade no seu ofício. A economia de Stanhill era a base da produção de tecidos e produção manual. Observando aquela ocupação, veio-lhe uma ideia de inventar uma máquina que substituísse aquele artesanato. E assim, ele inventou a Spinning Jenny. Originalmente produzia uma máquina para uso domiciliar, mas quando começou a fabricá-la para vender, teve que fugir por causa das perseguições dos fiandeiros manuais, onde patenteou seu invento em 1770. Quando morreu, 8 anos depois, já havia em operação na Inglaterra cerca de 20 mil máquinas copiadas da sua, embora isto não lhe tenha trazido fortuna por não ter patenteado em tempo seu invento.
viver a segunda metade da Revolução Industrial, caracterizada pela utilização de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. As máquinas se tornaram cada vez mais automatizadas e o nível de consumo da população mais pobre também aumentou. A partir de meados do século XX, teve início a terceira fase da Revolução Industrial. Esse período se estende até os dias atuais, com o uso de computadores e desenvolvimento da robótica. Também no século XX, os movimentos sociais se fortaleceram, garantindo aos trabalhadores a conquista de novos direitos. Embora o nível de vida venha melhorando progressivamente, a industrialização foi capaz de terminar com antigos problemas sociais como a pobreza, a miséria, o roubo e o preconceito. Além disso, a exploração desenfreada e ilegal de recursos naturais, em nome da satisfação pessoal e do consumo, tem posto em risco a própria vida na Terra. Apesar disso, é importante que paremos para refletir sobre as conquistas obtidas pela humanidade e as para o futuro próximo. Desejamos a todos uma boa noite. Jornal Industrial. Boa noite e até amanhã. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. E havia ainda grandes reservas de alguma coisa de ferro. Como é que eu esqueci? Minério. De ferro. Por volta de 1850, o mundo fundado legado de recursos naturais em nome da satisfação pessoal e consumo tem posto em perigo a própria vida. A segunda etapa... Vai, corta. A segunda etapa... Eu esqueci. Vai. A segunda etapa aconteceu no final. Veja agora no Jornal Industrial. Veja agora no Jornal Industrial. Os capitalistas preferiam contratar mulheres. Os capitalistas preferiam contratar mulheres e crianças do que... Boa noite. Até amanhã. Boa noite.